Jesus foi um homem que quando veio aqui, né, veio como homem, e ele em todo o tempo, né, Jesus começa ali seu ministério, exercer o ministério com 30 anos, e ele exerce até os 33. Mas é interessante que quando a gente observa a trajetória de Jesus, em toda essa trajetória, em todo esse momento, a trajetória dele foi marcada por muita pressão, por muita cobrança, né, que vinham de todas as partes. Um texto que eu gosto muito, que traz muito isso de forma muito forte, é quando já está chegando o momento de Jesus ser levado e ele sabia disso. E a Bíblia vai contar, né? Isso está em Mateus, mas eu gosto muito do relato de Lucas. Lucas, ele era um médico e ele traz algumas descrições e muitas histórias a respeito de Jesus de forma muito profunda. E eu gosto muito dos relatos de Lucas. E é interessante a gente pensar que Lucas ele vai contar pra gente que um momento antes de Jesus ser crucificado, de ser levado e passar por todo aquele processo da crucificação, Jesus ele vai ao monte orar, né? Jesus tinha o costume de ir no monte do Getsemane orar, e ali ele vai, os seus discípulos vão com ele, e ali ele tem um momento a sós entre ele e o Pai. E Lucas ele vai dizer a partir do verso, né, 43 que Jesus estava tão angustiado que ele começa a orar, ele começa a clamar, e um anjo vem consolar Jesus, né? Porque ele estava tomado por muita angústia, ele estava tomado por muita tristeza e estava tomado também por muita pressão, porque ele sabia o que estava por vir na vida dele. E aí o que acontece? Jesus está ali orando e ele pede a Deus, sabe? Ele pede ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, afastasse dele aquele momento. Mas Jesus sabia que não era, né? Jesus sabia o motivo pelo qual ele tinha sido enviado. Jesus sabia qual é o propósito que ele tinha. Mas ainda assim, pela sua natureza, pela sua forma humana, Jesus tinha suas fragilidades. E ali ele clama, né, dentro da sua angústia, que o Pai o livre. Mas é muito interessante o que Lucas vai nos relatar, porque não está relatado lá em Mateus, mas Lucas, por ser médico, ele traz essa visão a respeito do que aconteceu com Jesus naquele momento. E é tão comprovado que Jesus estava sob tremenda pressão, que o texto vai dizer aí no verso 44, que estando angustiado, ele orou. Ele orou ainda mais forte, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Uau, muito profundo. Dentro da medicina, isso só é possível quando uma pessoa está sob extremo estresse, extrema angústia, extrema pressão. Somente assim é capaz de um ser humano transpirar gotas de sangue. E é muito interessante que a gente percebe aí a pressão que estava sobre Jesus. Mas ainda que essa pressão estivesse sobre Jesus, ali ser humano, Jesus, dentro de todas as emoções que estamos nós também passíveis, Jesus ele não fugiu, Jesus ele não negou, Jesus ele não murmurou, Jesus ele não desistiu daquilo que ele tinha que fazer, do propósito que ele tinha na vida dele. Jesus não fez uma escolha errada, embora ele ali pudesse ter escolhido desobedecer aquilo que o Pai queria fazer através dele, mas ele não fez isso. Ele permaneceu. Ele continuou obediente àquilo que ele vinha fazer nesse mundo. Ele continuou coerente, ele continuou firme, sabe? Ele continuou sendo honesto com o propósito de Deus e para aquilo que ele tinha sido enviado, embora estivesse submetido à pressão. Jesus se manteve íntegro. Talvez essa seja a melhor palavra para a gente descrever aqui o que aconteceu com Jesus. Jesus se manteve íntegro em todo o seu ministério. Jesus sofria pressão da multidão, Jesus sofria pressão dos seus próprios inimigos ali, né, dos mestres da lei, dos fariseus ali, dos escribas. Ele sabia que em todo o tempo existia um plano para pegar ele. Jesus era testado, Jesus era argumentado de forma irônica. Jesus sabia que por muitas vezes, enquanto ele realizava milagres, os mestres da lei estavam ali
arquitetando uma forma de prender, uma forma de pegar Jesus. Jesus sabia disso, mas ainda assim, em todo o seu ministério, ele se manteve íntegro. E aí eu quero conversar com vocês a respeito disso hoje, porque nós também somos submetidos a pressões. Nós somos submetidas a pressões. Talvez não na proporção que Jesus, talvez não, muito provavelmente não na proporção que Jesus foi submetido, mas nós somos submetidos também à pressão. Nós somos submetidas à pressão, sufocados pelos excessos que nós estamos carregando, excessos de responsabilidade, excessos de ocupações. Nós somos levados à pressão pelas cobranças dentro da nossa casa, cobranças externas, cobrança do nosso trabalho. Quantas vezes nós somos colocados à pressão, né? Nós fomos colocados debaixo de uma pressão familiar, de uma cobrança. A sociedade coloca a mulher hoje em dia debaixo de uma pressão tremenda, né? Nós precisamos estar dentro do padrão do mundo, nós precisamos estar dentro do padrão da beleza, a gente precisa estar dentro do padrão da mãe perfeita, a gente precisa estar dentro do padrão da profissional que se destaca, a gente precisa estar dentro de um padrão que agrada, né? Tanto as pessoas, os nossos amigos, muitas vezes colocam sobre nós essa cobrança, né? Do amigo que está sempre disposto. Então, assim como Jesus, que viveu durante o seu ministério 3 anos debaixo de extrema pressão, eu e você também somos submetidas à pressão. Pressão que muitas vezes pode nos levar a desobedecer, a fugir ou negligenciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus colocou em nós como habilidade natural, como dom, como propósito de vida, como um chamado. Jesus, ele não negligenciou, ele não fugiu o propósito pelo qual ele havia vindo a esse mundo, que era para nos salvar, que era para morrer por nós. Embora antes disso ele chore, ele clame, né? Ele derrame gotas, ele não chora, ele derrama gotas de sangue, ele clame ao Pai para que o livre. Ainda que antes disso ele compartilhe ali com seus discípulos mais íntimos. Mateus vai dizer isso, que ele chama ali os seus discípulos mais íntimos e diz: olha, eu estou muito angustiado. Mas ainda sobre essa pressão, debaixo, sob essa pressão, Jesus não fugiu do que havia de vir sobre a vida dele. Jesus não desobedeceu. Jesus não negligenciou o propósito pelo qual ele havia sido enviado para essa terra. Ele se manteve íntegro e obediente ao Pai. Nós também precisamos aprender com Jesus. Embora nós possamos passar por diversas pressões, e nós mulheres passamos todos os dias, cobranças de todos os lados, né? Quantas vezes as pessoas querem dizer para nós o que nós precisamos fazer, querem dizer para nós qual é o padrão correto de viver, querem dizer para nós qual é a melhor decisão a se tomar. Quantas vezes nós negligenciamos aquilo que nós precisamos fazer porque Deus nos chamou, nos capacitou, nos escolheu em prol daquilo que nós somos cobrados pelas pessoas. Quantas vezes você já cedeu a sua vontade, você já cedeu a sua identidade, você já cedeu o seu chamado em prol das pressões que vieram sobre você. E, gente, isso é muito normal, é muito normal. Quantas vezes, e principalmente para nós mulheres, quantas vezes nós abandonamos sonhos, nós abandonamos projetos, nós deixamos simplesmente de sonhar, nós abandonamos a nossa própria identidade, quem nós somos, para nos moldarmos a um padrão estabelecido pelas pessoas que nos cercam. Porque, querendo ou não, nós somos cobrados, né? Nós somos cobrados para casar, nós somos cobradas para ter filhos, se temos filhos, somos cobradas para ter mais filho. Se não queremos ter filhos, somos cobradas porque não queremos ter filhos. Se nós escolhemos algo para nossa vida profissional, nós somos cobradas por isso. E quantas vezes nós estamos deixando, nós estamos perdendo a nossa essência. Nós estamos perdendo quem nós somos. Você foi criada com um propósito por Deus. Ele colocou em você características, qualidades especiais. E essas qualidades é que fazem a Maiara, que fazem a Lorena, que fazem a Cristiane, que fazem a Ana Maria, que fazem todas vocês serem tão especiais para Deus.
exatamente essas qualidades, sabe? Essas habilidades, essa sua característica. Nós não podemos fugir daquela que Deus nos criou para ser, ou simplesmente nos moldarmos às pressões que nós sofremos para agradar as pessoas, para satisfazer o que os outros acreditam ser o melhor. Se Jesus tivesse cedido à pressão dos fariseus, se tivesse cedido à pressão dos mestres da lei, quantas pessoas não teriam sido curadas? Quantas pessoas não teriam sido libertas? Quanto tempo não teria durado o ministério de Jesus? Um período muito curto. Muito curto. Porque logo quando Jesus começa a viver o seu ministério, o seu chamado, logo começam a surgir pressões, logo as pessoas começam a questionar quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que cura? Quem ele acha que é? Quando Jesus vai ali para sua cidade, que é Nazaré, Jesus chega ali, ele não encontra credibilidade ali nas pessoas, né? As pessoas não viam nele credibilidade porque as pessoas viam ele como filho de um carpinteiro. Jesus chega ali, ele é questionado, ele é criticado, né? E ele não cede, ele vai embora e continua, ele segue a vida, ele segue a bola e ele vai para outro lugar onde ele vai ser bem recebido, onde ele vai ser aceito como uma autoridade, como um mestre que pode ensinar, que pode curar, que pode libertar. Jesus se manteve íntegro e você tem se mantido íntegra aquilo que Deus te chamou para viver, aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem se mantido íntegra a sua identidade, porque a sua identidade não é aquela que você tem lá no seu certidão de nascimento, mas é aquela que Deus, quando te criou no ventre da sua mãe, determinou que você seria. Você tem se mantido íntegra a essa identidade ou você tem negociado ela em prol das pressões que você tem vivido aí na sua família, no seu casamento, na sociedade, no seu local de trabalho, né, no meio dos seus amigos. A necessidade que o mundo nos impõe de nos moldarmos, de estabelecermos um padrão que muitas vezes não agrada a Deus, porque foge do padrão que Deus estabeleceu para nós, mas agrada as pessoas. Né? Gente, isso é algo muito comum. A Cleide está falando aqui, eu vou dar só uma paradinha. Cleide, mudamos o horário, estamos fazendo, né, um teste com esse novo horário para ver se a gente consegue alcançar mais pessoas, tá bom? É um teste, se a gente não conseguir, né, se todo mundo não conseguir se adaptar, a gente vai voltar pro horário. Mas nós estamos aqui e eu espero que seja bênção na vida de todas vocês. Então, gente, nós precisamos entender, sabe? Eu comecei falando aqui na live que esse tema foi um tema de uma mentoria semana passada e eu quis trazer esse assunto aqui hoje para compartilhar com vocês, porque é muito comum. A gente encontra isso muito nas mulheres, principalmente. Isso é muito forte em nós mulheres. A gente vai se perdendo, sabe? A gente vai se perdendo na loucura da vida, a gente vai se perdendo nas obrigações de esposa, de mãe, de profissional, de dona de casa, a gente vai se perdendo na cobrança que nós recebemos. E aí quando eu faço assim uma pergunta para as meninas, quem é você? Elas normalmente não conseguem se definir, elas não conseguem saber o que gostam, o que não querem, elas não conseguem definir para quem foram criadas, o que Deus quer delas. Por quê? Porque elas se perderam. Elas simplesmente se deixaram levar pelas pressões e perderam a sua identidade, perderam a essência da sua criação, perderam o propósito da sua vida e hoje estão totalmente perdidas porque não estão se encontrando, já não sabem mais. Sabe? E eu quero dizer para você que tá chegando aí que você não foi criada para ceder às pressões. Você não foi criada para ceder às pressões dos problemas, para ceder às pressões da ansiedade. Você não foi criada para ceder às pressões das pessoas, dos padrões que as pessoas querem estabelecer para sua vida. Você não foi criada para ceder à pressão da sociedade, que muitas vezes quer definir quem nós somos, quer definir o que nós devemos fazer, quais são as melhores escolhas. Você não foi criada para ceder a essas pressões. Na verdade, elas nem devem alterar, né, verdadeiramente quem você é, porque você deve se pautar aqui. Não sei se saiu aqui, mas deu um panezinho aqui na minha internet.
mas você deve se pautar em Cristo. No motivo pelo qual você foi criada, sabe? Naquilo que ele diz a seu respeito, naquilo que ele determinou sobre você, no propósito que Deus, ao criar você, ele estabeleceu para sua vida. Eu acho que um dos chamados, na minha opinião, mais lindos que tem dentro da palavra é o chamado de Jeremias, sabe? E é lindo ver como Deus de forma tão especial. Deixa eu até abrir aqui. Fala com Jeremias, lá no capítulo 1, quando você lê, ele diz assim: olha, Jeremias, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Sabe o que esse texto me revela? Que antes da Jéssica nascer, antes da Juliana nascer, antes da Maria Luísa nascer, antes de você nascer, lá no ventre da sua mãe, Deus já havia estabelecido um propósito para sua vida. Sabe, quando você foi gerada, Deus já sabia quem era você. Ele já sabia quem você seria e quem você foi criada para ser. E aí, nesse processo da caminhada, a gente vai se perdendo pelas pressões que nós somos colocadas em todo o tempo. Sabe? Gente, é muita mulher que não sabe não sabe tomar decisão, não sabe mais escolher, porque a vida inteira cedeu às pressões. Pressão do que a mãe queria, pressão do que o esposo quis para a vida dela, pressão do que os amigos disseram para ela, pressão do que a profissão dela colocou sobre ela. Como se essas coisas é que definissem quem nós somos, que definissem para que nós nascemos. E deixa eu te dizer, não é. Essas coisas não definem quem você é. Essas coisas não definem como você deve ser, como você deve agir. Quem determina isso sobre a nossa vida é Jesus. Quem determina o nosso padrão de existência, quem determina o padrão da minha vida não são as pressões, é Deus. Então volte-se para Deus, sabe? E aí você diz assim: Jéssica, mas eu já me perdi, sabe? Eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei tomar uma decisão. E a vida inteira eu transferi essa responsabilidade e permiti que essas coisas me levassem, conduzissem o meu caminho. Como eu faço? Eu quero dizer, volte os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para quem te criou e pergunte para Ele quem eu sou no Senhor. Quem é a identidade? Quem sou eu? Para que o Senhor me escolheu? Eu sei para quem o Senhor escolheu Jeremias lá no ventre da mãe dele. Eu sei para que o Senhor escolheu José. Eu sei para que o Senhor escolheu Davi. Eu sei para que o Senhor escolheu Maria. Eu sei para que o Senhor fez Maria Madalena. Eu sei, mas quem o Senhor me fez para ser, né? Quem o Senhor me fez para escrever, qual a história que o Senhor me fez para escrever nessa sociedade, sabe? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e fechar os nossos ouvidos para as pressões, porque se nós estivermos o tempo todo cedendo a voz que vem do nosso lado, da nossa lateral, né? A gente vai se perder. Nós precisamos voltar os nossos olhos e ouvidos para a voz do nosso Pai, para a voz do nosso Deus. Ele é soberano sobre nós. E deixa eu te dizer algo. Há um propósito que Ele estabeleceu para quando você foi gerada no ventre da sua mãe. Não ceda à pressão. Não negocie quem você é. Não negocie a sua identidade. Não negocie o seu chamado, porque Jesus não fez isso. Ele veio por 3 anos, ele foi colocado sob pressão e ele permaneceu íntegro. Jesus não mudava o que ele precisava fazer porque os fariseus estavam dizendo. Jesus não mudava o que ele precisava fazer porque muitas vezes os seus discípulos não compreendiam, mas ele permanecia íntegro. Ele sabia o que era necessário. Ele sabia para que ele foi enviado para essa terra e ele permaneceu fiel. Tava acontecendo tudo. Ele estava ali quando Jesus cura, né? O paralítico desce ali pelo telhado, pelos 4 amigos e é colocado frente ali a Jesus. E Jesus fala assim para ele: os seus pecados estão perdoados. Naquele mesmo instante, os mestres da lei, os fariseus que estavam ali, começaram a perguntar quem ele pensa que é. Quem ele pensa que é?
que até perdoa pecados. Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Imagina se Jesus para aí. Imagina se Jesus deixa o seu ministério ser sabotado pelo pensamento, pelas palavras que foram lançadas de falta de credibilidade, de dúvida, sabe? De ironia que falavam a respeito dele. Mas Jesus não estava nem aí, sabe por quê? Porque ele não cedia à pressão, porque ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus enviado para salvar a mim e a você. Ele sabia para que ele veio. Ele veio a esse mundo para salvar e para nos dar uma nova oportunidade de nos voltarmos para Deus através da segunda aliança. Então, o resto ele não ouvia. Ele simplesmente passava batido e continuava sendo fiel e íntegro quem ele era. Deixa eu dizer algo para você, não ceda à pressão, você não foi criado para isso, mas seja íntegra, seja íntegro a quem você é e para que você foi colocado nesse mundo. Agora, se eu não sei quem eu sou e para que eu vim nesse mundo, fica difícil. Fica difícil, né? Então a gente precisa se voltar os nossos olhos. Volte os seus olhos para o seu Criador e pergunte para ele: quem eu sou, sabe? Quem eu sou, quem a Jacira é, quem a Yara é. Volte os seus olhos para Deus e pergunte para ele, para aquele que te fez. Porque assim como ele olha para Jeremias e diz assim: desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi e te designei profeta das nações. Quando ele olha para você, ele também diz a mesma coisa. Talvez ele não designou você para profeta, como ele designou Jeremias, mas há algo específico de Deus pelo qual ele criou você. Volte os seus olhos para o seu Criador. Descubra quem você é nele. Descubra para que você veio a esse mundo e seja íntegra, fiel ao propósito de Deus para sua vida. Não ceda à pressão. Essa é a palavra que eu quis trazer para você nessa manhã. É uma palavra da nossa mentoria, mas como eu tenho visto que muitas mulheres, elas têm se perdido nessa trajetória da identidade. Eu me perdi por muito tempo, cedendo às pressões de quem eu deveria ser, do que eu deveria fazer, de quem a Jéssica deveria ser. Mas quando a gente vive assim, dentro, sabe, sendo submetida a essa pressão, a gente não encontra alegria, a gente não encontra felicidade, a gente não encontra sentido de vida. Você pode estar dentro da igreja, deixa eu te dizer, você pode estar dentro da igreja há 20 anos. Eu nasci num lar evangélico, eu fui criada num lar evangélico. Então, a minha vida inteira eu estava dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja a vida inteira, mas talvez você ainda não encontrou sentido de vida, você não encontrou alegria, você está ali perdido, sabe? Você está ali perdido. Por quê? Porque você ainda não entendeu quem você é e não entendeu para que você veio nesse mundo. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as pressões e olhe para Jesus.